Olá, já parou para imaginar como seria gerenciar uma cozinha de um restaurante gigante, mas gigante mesmo, com dezenas de chefes robôs, onde tudo funciona de um jeito perfeitamente orquestrado? Pois é exatamente assim que a gente vai entender o Kubernetes hoje. A ideia aqui é esquecer o código por um momento e mergulhar numa analogia que, olha, vai desmistificar essa tecnologia de uma vez por todas. Então, a grande pergunta que vai guiar toda a nossa jornada é essa aqui. Como é que se constrói um restaurante gigante e totalmente automatizado? Pensa nisso. Cada passo que a gente der para entender o Kubernetes vai ser, na verdade, uma resposta para essa pergunta. E para começar a responder, a gente tem que ir pelo alicerce, né? Antes de qualquer prato sair, a gente precisa construir a estrutura. Vamos dar uma olhada então nos 5 passos fundamentais para erguer o nosso restaurante automatizado. Esse aqui é o nosso plano de construção, o nosso roteiro. Primeiro, a gente levanta os prédios. Depois, contrata a gerência. Aí, a gente traz a equipe da cozinha para dentro. Conecta tudo com corredores e, por último, entrega o livro de receitas. Vamos ver cada um desses 5 passos em detalhe. Tudo começa com o mais básico do básico, as máquinas. Tecnicamente, a gente está falando de servidores ou máquinas virtuais, mas, para nós, é simplesmente a construção dos prédios do restaurante. E aqui tem um ponto que é fundamental. O Kubernetes não é um mágico que cria servidores do nada, não. Ele precisa de um terreno, de uma construção que já exista para poder começar a trabalhar. Certo, com os prédios prontos, o passo 2 é criar o cluster. O interessante aqui é a analogia. Usar o comando kube-aiden init é como contratar a diretoria inteira do restaurante. É isso mesmo, um único comando que estabelece o cérebro de toda a operação, o centro de controle que vai tomar todas as decisões daqui para frente. Bom, a gente já tem a gerência, mas e quem vai cozinhar? Aí entra o passo 3, adicionar os nós de trabalho, ou seja, trazer os cozinheiros para a cozinha. Cada novo nó que se junta ao nosso cluster é mais um par de mãos na cozinha, prontinho para seguir as ordens da gerência e aumentar a nossa capacidade de produzir. Temos gerentes, temos cozinheiros, mas imagina só uma cozinha sem corredor nenhum. Ninguém ia conseguir se falar, muito menos entregar um prato. O passo 4, que é instalar a rede, resolve justamente isso. É como construir os corredores e as portas do nosso restaurante. Sem isso, a comunicação simplesmente para e o sistema inteiro entra em colapso. É crucial. E com a estrutura toda pronta, comunicação fluindo, a gente chega no 5º e último passo da construção: instalar as aplicações. Pensa nisso como entregar o cardápio e o livro de receitas oficial para toda a equipe. A gente fornece o plano, o que a gente quer, e o Kubernetes se encarrega de executar tudo à perfeição. Beleza, a estrutura está de pé, mas quem é que trabalha nela? Chegou a hora de conhecer a equipe, que é basicamente dividida entre a gerência, o pessoal do escritório e os funcionários que, bom, colocam a mão na massa. Como a gente pode ver aqui, a equipe se divide em 2 partes bem claras. Lá em cima, a gente tem o Control Plane, é o cérebro. O API Server funciona como a recepção, anotando todos os pedidos. O Scheduler é aquele cara que decide qual cozinheiro vai preparar cada prato. E embaixo, a gente tem os Worker Nodes, que é a equipe da cozinha mesmo. O Kubelet é tipo um supervisor local, e o Container Runtime é a cozinha em si, onde a mágica acontece. E essa separação é o que dá resiliência. Se uma cozinha pegar fogo, a gerência continua operando para coordenar as outras. Ok, o restaurante está construído, a equipe está a postos. A pergunta agora é: como um gerente de verdade dá as ordens? Vamos ver na prática como é que a gente interage com esse sistema todo. O nosso walkie-talkie, a nossa ferramenta para falar com a gerência, se chama kubectl. E a primeira coisa que a gente pergunta geralmente é kubectl get nodes. É o nosso primeiro contato, um jeito de dizer alô e ver se está tudo de pé. E o que esse comando quer dizer de verdade? É bem simples, na verdade. É como perguntar: ei, todas as cozinhas do nosso restaurante estão abertas e prontas para trabalhar? É uma checagem rápida para ter certeza de que todas as partes da nossa estrutura estão operacionais. Ok, as cozinhas estão abertas, mas o que está sendo preparado lá dentro? Para dar aquela espiada na ação em tempo real, a gente usa o comando kubectl get pods. A analogia aqui é perfeita, sério. É exatamente como perguntar: quais mesas estão ocupadas neste momento? Os pods são as nossas unidades de trabalho, são as mesas onde os clientes, ou seja, as nossas aplicações, estão sendo atendidos. Chega de só ficar olhando, né? É hora de colocar a equipe para trabalhar de verdade. Para começar uma nova tarefa, ou seja, uma nova aplicação, a gente usa o comando kubectl create deployment.
Isso aqui é o equivalente a gente chegar para o nosso gerente e dizer: contrate cozinheiros com essa receita específica aqui. A gente emprega a receita, que é a imagem do nosso software, e pede para o sistema colocar ela em produção. Mas pensa bem, de que adianta ter a comida mais deliciosa do mundo se ela fica presa lá dentro da cozinha? A gente precisa de um jeito para os clientes fazerem seus pedidos. E para abrir o nosso restaurante para o público, a gente usa o comando KubeCut Expose. A ordem aqui é bem direta ao ponto. Abra um balcão para o público. Com isso, a gente está criando um ponto de acesso para o mundo externo poder interagir com a nossa aplicação, para os clientes poderem finalmente fazer seus pedidos. E é inevitável, né? Uma hora ou outra, um prato vai sair queimado. Quando alguma coisa dá errado, a gente precisa investigar. E o nosso comando de detetive para isso é o kubectl describe pod. Usar esse comando é como pedir um relatório completo. Me conta em detalhes tudo o que aconteceu nessa mesa aqui. Ele nos dá um histórico super detalhado de todos os eventos para ajudar a gente a descobrir o que pode ter dado errado. Agora, qual é a tecnologia que está por trás da nossa cozinha? Basicamente, são duas partes. De um lado, o motor do restaurante, os fogões, as batedeiras, tudo isso é construído em Go, que é uma linguagem de programação. Do outro lado, as receitas que a gente entrega para os chefes são escritas em IML. E aqui está o ponto crucial. IML não é programação. É a nossa lista de pedidos, o nosso cardápio. A gente não diz como cozinhar. A gente só descreve o prato final que a gente quer. Então, se a gente fosse resumir tudo em poucas palavras, seria assim. O Kubernetes é instalado em máquinas de verdade. Ele cria um cérebro central e vários trabalhadores. A gente conversa com ele usando o kubectl, o motor dele é feito em Go e a gente dá as ordens usando arquivos YAML. Simples assim. E se tiver uma única ideia para guardar de toda essa nossa análise, que seja esta. Declara-se o estado desejado e o Kubernetes trabalha para manter esse estado. Não se diz ao Kubernetes como fazer as coisas, o passo a passo. Apenas se descreve o resultado final e ele, como um gerente incansável e totalmente automatizado, se encarrega de garantir que a realidade corresponda exatamente àquele plano. É uma ideia muito poderosa para a gente finalizar, não é?